Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Lincoln, eu sou jornalista, pesquisador e este é o canal Safra 92. E hoje é dia de relembrar a trilha da novela Sim a Moça. Bom, essa trilha aqui que eu tenho em minhas mãos, que é a trilha da novela Sim a Moça, ela foi lançada provavelmente ali na virada do primeiro para o segundo semestre de 1986. E ela foi lançada, né, ela chegou às lojas no momento em que as trilhas sonoras de novelas da Globo estavam vendendo bastante. E mesmo as trilhas das novelas das 6, que eram um horário menos badalado, menos assistido que as novelas das 7 e das 8, venderam muito nessa época. As trilhas internacionais, como sempre, né? Considerando os lançamentos dessa virada de 85 para 86, a gente teve a trilha da novela Livre para Voar, né? Livre para Voar Internacional, que vendeu mais ou menos 150 mil cópias. A gente teve a trilha da novela A Gata Comeu, que vendeu mais do que 500 mil de cópias na época. E a gente teve também a trilha da novela De Quina pra Lua, que é uma novela completamente esquecida hoje em dia, mas que vendeu bastante discos na época, né? O seu disco internacional vendeu mais de 400 mil cópias. E aí a gente tem um declínio quando entra Sim a Moça, nesse páreo de trilhas, que foi uma trilha pouco popular, considerando a vendagem dos outros discos, né? Ele vendeu cerca de 40 mil cópias. Esses dados todos vocês encontram na nossa enciclopédia maior, que é o Teletema, livro do professor Guilherme Bryan e do Vicente Villari. O professor Guilherme Bryan, que muito em breve vai estar nesse canal aqui, falando sobre trilhas também. Então, ela em termos de vendas não foi tão popular quanto as outras, né? Ela é um estranho no ninho nesse período de auge de vendas de discos de novelas. Mas não quer dizer com isso que ela seja uma trilha ruim. Eu particularmente gosto muito da trilha e acho que as músicas se casam muito com a história, com a novela, com o clima da novela, mesmo as canções que não foram compostas para a novela. Mas antes eu quero mostrar um pouco também a versão em cassete da trilha sonora da novela Sim a Moça. Parece um cassete até pirata, né? Parece um cassete paralelo, porque ele não traz a foto, o ensaio que está na capa, né? Com a modelo Joana Garibaldi, personificando a figura da Sim a Moça, que na novela foi interpretada pela atriz Lucélia Santos. E a Joana também aparecia no comercial da trilha sonora da novela também na época, né? No comercial que foi vinculado na época. Mas isso parecia ser uma tendência da época em que os cassetes com as trilhas da Som Livre eram fabricados pela CBS. A CBS, que era uma das muitas prensas, né? Uma das muitas fábricas que prensavam as trilhas da Som Livre nessa época. No caso dessa trilha de Sim a Moça, a versão do LP, ela é uma versão meio híbrida, né? Porque a capa diz que ela foi fabricada pela CBS, mas a prensa, essa prensagem que eu tenho em mãos, ela no rótulo, vocês vão ver que ela indica que é uma prensagem da RCA, né? O disco indica que é uma prensagem da RCA, que dali a alguns meses viria a se tornar a BMG. Mas já abri vários parênteses, vamos voltar para os cassetes. A trilha sonora em cassete, como vocês viram e como eu estava introduzindo antes de fazer essas várias interrupções, ela não tem a modelo Joana Garibaldi na capa. Ela é uma capa simples que copia ou meio que segue o layout de outras trilhas de novelas da Globo que foram lançadas na época, como no caso da minissérie Anos Dourados, né, que tem somente o logo da novela na capa e as músicas, assim como no caso de Sim a Moça, e esse cassete com a trilha da novela Selva de Pedra Nacional. Só a logo da novela com as músicas, ainda que na parte interna, né, do encarte, que é uma coisa que outras duplicadoras de cassetes não faziam na época, elas traziam as informações também das músicas, né, na parte de dentro do encarte das fitas. Outra curiosidade dessa época é que algumas dessas trilhas elas foram produzidas em mídias diferentes, no caso do cassete.
provavelmente 2 fornecedores diferentes. Algumas fitas elas eram nesse modelo aqui, que ele é colado ou soldado, que é um inferno para poder consertar quando porventura a fita se rompe. Você tem que abrir com bastante cuidado aqui nas laterais para poder não danificar a caixinha de acrílico, né, que traz o cassete aqui dentro. E foi produzida também no modelo parafusado, e esse sim é muito mais fácil de consertar quando acontece alguma coisa. Vocês estão vendo, para comparar os dois modelos, e vocês vão poder ver mais de perto também nesse take mais aproximado. Dizem os colecionadores que têm um ouvido melhor do que o meu que o modelo parafusado ele é melhor, ele é mais bem gravado, tem um som com mais fidelidade do que o modelo que não é parafusado. Isso considerando as fitas da CBS, né? Essas duas aqui. A gente falou muito do formato, né? Dos formatos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as músicas. Como eu falei no início do vídeo, é uma trilha que combina muito com a novela, com o clima da novela, ainda que os arranjos sejam muito modernos para a época, né, mais datados hoje já, porque são muito característicos dos anos 80, os sintetizadores, os pianos elétricos, mas é uma trilha que soube dosar muito bem músicas originais, né, músicas que foram compostas para ela, músicas pensadas do repertório de artistas, músicas que já existiam na época, e produziu, isso na minha opinião, de colecionador e de ouvinte, uma trilha muito interessante e muito bonita, né? Tem canções muito bonitas aqui que ajudaram a produzir cenas também muito bonitas, como essa que eu destaco aí para vocês, que é a cena do encontro do Rodolfo e da Sinha Moça, no momento em que a Sinha Moça descobre que ele é o irmão do Quilombo. Nessa cena em específico, a música que toca é Oração dos Matagais, de Altair Veloso, que foi uma música que foi produzida anos antes da novela ir pro ar. É uma música de 1982. Aqui dentro de mim tem um luar e um amanhã que anseia por alvorecer. Outra música que já existia antes, inclusive é a música que toca na primeira vinheta de a seguir cenas dos próximos capítulos, né, do primeiro capítulo, que é a música Zumbi, a Felicidade Guerreira, do Gilberto Gil, que foi composta para outra trilha sonora, para uma trilha sonora de um filme chamado Quilombo, do Cacá Diegues, que foi lançado nos cinemas brasileiros em 1984. Ao mesmo tempo, a gente tem outras músicas que aí sim, de fato, foram compostas para a novela, como é o caso da primeira, Sinhaninha, do Rony Von. Senhorinha, moça de fazenda antiga, prenda minha. O Rony Von, na época, estava saindo da Som Livre, depois de passar por um contrato de 4 anos, mais ou menos, lançando discos por lá, lançou acho que 3 discos, se eu não me engano, na Som Livre, 2 ou 3 discos, mas em 86 a Som Livre decidiu dispensar o seu casting de artistas e o Rony Von foi junto, e na época ele assinou com a 3M, que era uma gravadora menor na época, um selo menor na época, e essa música, Sinhaninha, ela já foi gravada e produzida nesse novo selo. Outras 2 canções muito icônicas dessa trilha aqui são as canções Companheiros, de Denise Emer. Para quem não sabe, a Denise Emer é filha da Janete Claire. Ela já havia produzido desde o início da década de 1970 muitas músicas para as trilhas de Janete e de Dias, né, e para as trilhas da Globo como um todo, e aqui ela continuava o seu trabalho, a sua trajetória de compositora e de intérprete nessa trilha de Sinha Moça, nessa canção que é muito bonita. Outro exemplo é a canção Na Ribeira desse Rio, de Dori Caymmi, que foi produzida, né, que foi composta em cima de um poema de Fernando Pessoa, um poema belíssimo de Fernando Pessoa, que combinava muito com o clima da novela, como você fala, com a trilha da novela, e que foi tão icônico e tão bonito e tão bem pensado e tão bem produzido que ele acabou sendo escalado para a trilha do remake da novela em 2006, né? 20 anos depois. A música também estava lá no CD
com a trilha de Sim a Moça, dessa vez com a Sim a Moça na capa, que na época era a Débora Falabella que fazia, assim como a canção Camará, de Walter Queiroz, que está nessa trilha aqui, e que também estava lá na trilha de 2006 e tocando na versão de 2006. No ano anterior, em 1985, a Globo produziu um programa especial em homenagem aos festivais de música que eram muito comuns nas décadas de 60 e 70 nas TVs brasileiras. A Record fez muito e a própria Globo também fez, intitulado Festival dos Festivais, né, que era uma tentativa de reavivar essa memória dessa época, e também uma homenagem aos 20 anos da Globo naquele momento, né? A Globo estava completando 20 anos em 1985. Apesar dessas canções não terem feito tanto sucesso como as canções de outros festivais que ocorreram nos anos anteriores, a Som Livre produziu um disco com todas essas gravações que foram para a final, ou pelo menos 10 delas, né? As 10 mais bem colocadas no Festival dos Festivais, e algumas dessas canções elas foram utilizadas em algumas trilhas de novela, como no caso de Quina pra Lua, né, a trilha anterior do Horário das 6, a Sim a Moça, e em Sim a Moça eles utilizaram duas canções. Uma delas é Depois da Primeira Vez, do Toninho Negreiro, que na mesma época, acho que no mesmo ano do festival, ou no ano seguinte, né, em 1986, ela também chegou a ser gravada pela Tânia Alves, uma versão muito bonita também. Tudo depende de te encontrar ou não. Eu quero falar demais. Eu quero fazer demais. E Minha Aldeia, de Sérgio Souto. Sobre o tema de abertura da novela, o Pra Nunca Mais Voltar, canção belíssima na voz de Fafá de Belém, a gente pode dizer que ela foi produzida originalmente para a novela, né, para tocar na abertura da novela, mas ela não é exatamente uma canção original. Os versos dessa canção, né, alguns versos ou algum material que foi aproveitado para essa canção depois já existia, porque ele foi composto, né, esses versos foram compostos pela cantora Maísa, que já era falecida na época, e foram entregues para o Ivan Lins, né, o grande Ivan Lins, retrabalhar e transformar nessa canção belíssima que foi tema de abertura de Sim a Moça. Essa ideia partiu do diretor da novela, de um dos diretores da novela, o Jaime Monjardim, que era filho de Maísa e que alguns anos depois viria a dirigir a minissérie Maísa Quando Fala o Coração, de autoria do Manuel Carlos. E outra canção que foi produzida, entre aspas, originalmente para esse álbum aqui foi Ai Quem Me Dera, de Clara Nunes. Por que é que eu falei entre aspas? Porque essa de fato não é uma canção original. Ela é uma canção que foi lançada uma década antes, né? Ela é de 1976. Mas ela foi produzida com outro arranjo para o disco de Clara Nunes na época. E para a trilha de Sim a Moça eles produziram um arranjo diferente, né? Com piano elétrico, com esses sintetizadores, na tentativa de atualizar o arranjo, que já era muito bonito e que eu acho até que perdeu um pouquinho seu brilho quando ganhou essa nova roupagem, ainda que continue sendo uma canção muito bonita. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês conheçam a trilha de Sim a Moça, ela está completa aí no YouTube, eu vou deixar o link aqui para vocês ouvirem se vocês quiserem. E vocês podem ouvir também as canções que já foram adicionadas nas plataformas digitais dos seus cantores, né? Como é o caso de Zumbi, A Felicidade Guerreira, Pra Nunca Mais Voltar, Companheiros. Todas essas músicas já estão nos seus perfis dos seus respectivos artistas em lançamentos oficiais, através de suas gravadoras. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês deixem o seu like e deixem o seu comentário de apoio, pelo menos para engajar. Mas aproveitem para comentar se vocês conhecem a trilha, o que vocês gostam nessa trilha, qual é a sua canção predileta, ou se vocês não gostam e por quê. O mais importante é engajar e fazer esse vídeo chegar a quem não conhece o canal ainda. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Muito obrigado pela atenção de todos até aqui. Um abraço e até a próxima. Aventureiro, tanta saudade, tanta solidão. Não faça fogo nos meus sentimentos, não toque fogo no meu coração. Aventureiro, tanta saudade, tanta solidão.
toque fogo